Muito bem, gente, começa mais um comentário da Lição Jovem. E eu sou o pastor Adriano Cecílio, sou pastor aqui em Caieiras, em São Paulo, e eu não estou sozinho, né? Desejo sempre estar em boa companhia. Mas como não tem boa companhia, estou com ele, né? Que deseja partir dessa para melhor. Deixa eu colocar aqui, pastor Lucas. E aí, mano, beleza? Estamos aí, né? Infelizmente você não consegue ter uma boa companhia, mas você tem uma excelente companhia, que é muito melhor, né? É isso aí, Como Paulo autoestima. disse que seria muito melhor partir e estar com Cristo, é muito melhor para você estar com a presença desse seu amigo aqui. Ó, já começou com treta aqui, já começou, né? Já começou a treta. Antes de começar aqui os nossos estudos, ô Lucas, diga para eles, para quem está nos ouvindo pelo Spotify, né, que está nos assistindo pelo YouTube, qual é a tarefinha do pessoal que está nos assistindo aí. Boa, vamos dar uma missão para vocês agora. Você que está acompanhando a nossa lição, você que já assistiu outros dias, você que está chegando pela primeira vez, olha a missão que a gente vai te dar, uma missão que é missionária mesmo. É você tirar um print da tela agora que você está assistindo, seja no celular, seja no computador, e você postar no seu Instagram marcando o pastor Adriano Cecílio, que está aqui, ó, e o pastor Lucas Igor. Isso aí, ó. Faz até uma pose, olha lá. Com biquinho, não, assim, ó. Aí, tirou o print, você tirar. Pronto, aí. Aí você vai marcar a gente lá no Instagram e coloca o link também para as pessoas acessarem esse estudo aqui e a gente conseguir alcançar mais jovens para o reino de Deus. Desafio lançado, hein? É isso aí, marca a gente lá que a gente reposta vocês lá, tá bom? Isso aí. Show de bola. Então vamos começar com uma oração e, pastorzão, você pede as honras aí, pede para Deus nos iluminar, não nos eliminar, tá bom? Exatamente, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para estudarmos a Tua Palavra, revisando a lição da Escola Sabatina, e queremos pedir que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, para que nós compreendamos e entendamos e coloquemos em prática aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, eu vou ler o texto-chave. O texto-chave está lá em Filipenses. Eu vou ler Filipenses capítulo 1, e vou ler a partir do verso 21, né, para economizar tempo aqui para nós, né? Eu pedi para o Pablo colocar na tela para nós aí. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ô Lucas, tá vendo que já começou com treta, que esse negócio de partir, né? Como assim Paulo queria partir? A lição dessa semana tem alguma coisa a ver com a lição passada, ô Lucas? A lição dessa semana tem tudo a ver com a lição passada. Aliás, as 3 últimas lições são sequenciais e elas trabalham basicamente os mesmos tópicos, só que em textos diferentes de Paulo, né? O mesmo autor. E a gente volta para aquele nosso conceito de entender e aplicar no nosso estudo sistemático da Bíblia a análise da fala de um autor dentro de todo o seu contexto escrito. É impossível, né, pastor Adriana, que Paulo tenha dito algo em Colossenses e agora em Filipenses diga outra coisa e em Tessalonicenses diga outra. Não, ele é coerente com os pensamentos dele e a gente precisa juntar essas ideias agora para chegar a uma compreensão. O que Paulo estava dizendo aí que ele desejava partir e estar com Cristo? Isso é importante, né? A coerência que a Bíblia tem, né? Os seus escritores. E é interessante que a lição está fazendo isso mesmo, né? De forma sistemática. Então, você, brother, que está assistindo aí, que está estudando a lição, eu tenho certeza que isso aqui é um curso de teologia, né? A nossa molecada, eles entendem de física, entendem de astronomia, astrologia acho que não, na astrologia não pode, né? Então, entende até de química, que eu não acho que é de Deus, porque não dá para entender aquele negócio lá, mas na hora de falar de teologia, fala, é complicado, eu sou o pastor, tá ok? Não era para imitar isso aqui, né? Mas enfim. Um período meio conturbado. Muito conturbado. Então, assim, é importante você estudar para que você dê razão da sua fé, né? E olhando para a nossa tirinha, a imagem aí,
É uma cena que eu descrevi a semana passada, né? O velório. Lá, as pessoas falando sobre o que acontece com a pessoa, aquela coisa toda, quando morre e tal. E é interessante cada um dando uma ideia ali, né? Diante do caixão. E aí vem o pastor, ou o padre, não sei, acho que precisa ser o pastor, né? E ele lê um texto da Bíblia. Né? O que eu entendi aqui dessa tirinha, né? Que todo mundo pode até ter uma opinião sobre esse assunto, sobre essa questão de vida após a morte. Cada um pode ter a sua opinião, né? Você é livre para pensar o que você quiser. Mas a Bíblia não tem opinião. A Bíblia expressa a verdade sobre esse fato, né? Então, para nós é importante buscarmos o que os escritores, o que Deus deixou na sua palavra sobre esse assunto. Não é isso mesmo, pastorzão? É exatamente isso, porque a Bíblia é a fonte da verdade. E aí você olha ali na tirinha, você vê cada um expressando uma opinião diferente, e quando a gente fala sobre cosmovisão, a lente através da qual as pessoas enxergam o mundo, o assunto da morte é um assunto que testifica como as pessoas enxergam as realidades de maneira distinta, né? Talvez se a gente sair na rua e pergunte para as pessoas, olha, o que acontece quando a pessoa morre? Se você perguntar para 4 pessoas diferentes, talvez você irá ouvir 4 respostas diferentes. Mas o que é que vale de fato? O que é que vale de fato é o que diz a palavra de Deus e o texto ali citado pelo padre ou pastor, né? Não sabemos aqui o que seria, imagino que seja o pastor, diz que a Bíblia revela em 1 Tessalonicenses 4 que Deus irá ressuscitar aqueles que morreram. Então essa é a promessa bíblica. Eu acho que esse aqui é um padre, né? Porque o pastor geralmente é barrigudinho, né? Quando a gente, né, pensa assim. Mas tudo bem, vamos lá. A gente só tá deixando a barriga por causa disso, né? Então, o pessoal não achar que a gente é padre. Dizem que é um dos que a credencial do ministério é a barriguinha, né? Bom, a lição toda fala sobre o desejo de Paulo, para o desejo dele, né? E aí, lendo o texto dessa semana, o texto-chave, a gente pode fazer algumas comparações, né, com a lição anterior. Então, eu vejo assim, que a lição, ela vai dar uma retrocedida para depois avançar, né? Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou lendo aqui os versos de primeira Filipenses. Primeira Filipenses não, só tem Filipenses, né? Filipenses. A primeira e única Filipenses, né? Senão daqui a pouco você está citando 2 Lucas, 3 Coríntios, né? Então vamos ficar com o cânon sagrado, não com os apócrifos, né? Exato. É isso aí. Então, assim, então Filipenses capítulo 1, a partir do 21, a lição traz algumas comparações, né? Aí, Lucas, se quiser depois interferir em algum momento, manda ver, ó. Diz assim, ó. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, então ele está falando aí do tabernáculo, né? Que a gente falou, viver no corpo, né? Estar no corpo, né? Poderia ainda fazer algum trabalho frutífero, né? O que é agradável a Deus. Na lição passada a gente falou sobre o agradar a Deus enquanto estivermos aqui nessa terra, né? Que a gente vive para agradar a Deus. Assim, não sei o que devo escolher, né? Viver ou morrer. Estou cercado pelos dois lados, né? Viver nesse tabernáculo ou morrer. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E semana passada a gente falou que esse partir ou estar é na vinda, né? A vinda de Jesus, não é aquele momento Exatamente. Lá. Mas a gente vai falar um pouquinho mais, né? O que é incomparavelmente melhor do que as outras duas opções. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver, ou seja, permanecer nesse tabernáculo, nessa tenda, né? É bem essa direção, né, Lucas? É exatamente essa direção. Inclusive, a lição traz uma citação de Calvino. Calvino é alguém que certamente merece o nosso respeito. Foi uma pessoa que, no período em que foi levantado por Deus, trouxe muitas elucidações importantes acerca do Evangelho, mas Calvino, obviamente, como ser humano, não era alguém perfeito. Tinha alguns equívocos de interpretação, como, por exemplo, aquilo que a gente conhece como calvinismo, né? A predestinação, a eleição incondicional, mas aqui nesse contexto, a lição cita uma frase de Calvino que fala: ora, o que Paulo quis dizer é o seguinte: desejo morrer porque quero, por esse meio, entrar imediatamente na comunhão com Cristo. O apóstolo declara francamente que desfrutamos da presença de Cristo assim que nos livramos do corpo. Então ele faz uma leitura, uma paráfrase da fala de Paulo, aplicando de maneira incorreta, biblicamente falando, porque o que Paulo estava afirmando é que Paulo estava dizendo, de fato, que no momento que ele morresse, ele já iria já para o céu, né?
Mas, como a gente já tem estudado aqui na nossa lição, não é isso que Paulo afirma claramente em outras epístolas. E vale uma regrazinha importante de interpretação bíblica aqui, que você pode anotar, pode deixar gravado no seu coração, que é a frase seguinte, ó: textos difíceis são elucidados por textos mais claros. Então, se eu estou em dúvida, o que Paulo estava querendo dizer quando ele disse eu mesmo desejaria partir e estar com Cristo? Ele estava dizendo que naquela hora, como que a gente esclarece isso? Analisando outros textos que são mais claros e que vão trazer luz sobre esse texto que Paulo cita aqui, né? É isso, isso né? da lição dessa semana, eu fiz um tweet, né? Sabe que nossos pensamentos, às vezes profundos, a gente reduz em um tweet, né? E eu postei o seguinte, né? Aproveita quem está ouvindo e assistindo aí, @Cecílio7, e também tem o pastor Lucas também, @PRLucasIgor. Mas o meu é Igor. mais no Instagram, o Twitter eu não uso muito. Eu tô me aventurando lá. Apanho um pouquinho lá, mas a gente se diverte. Ó, então pensando nisso daí que o Lucas falou, eu escrevi assim, ó: uma coisa errada não está certa em parte do cristianismo. Se a nossa recompensa é instantânea após a morte, como diz o próprio Calvino, né? Porque a Bíblia diz que a morte é um inimigo, verdade? Né? E não um aliado que alivia o nosso sofrimento. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, que a morte é uma intrusa, né? Então, se eu recebo instantaneamente a recompensa quando morro, então a morte não deveria ser inimigo, mas aliado, né, para nós, né? Eu coloquei assim: nesse caso, o Islã é mais coerente porque por aceitar o autossacrifício. E, e realmente tem muito a crença no Islã, né? Os muçulmanos acreditam em certa parte do Islã, né? A maioria, na verdade, de que um autossacrifício por um bem maior, em nome de Deus, faz com que você tenha uma recompensa, né, na eternidade. E nós cristãos não pensamos dessa maneira, que ao nos sacrificar pelo um bem maior, ao descansar, a gente vai então receber um prêmio. E não é isso o nosso desejo, né? A gente foge da morte, a gente não quer morrer. A gente entende que morte é algo. Nós não fomos feitos para morrer, né? Então nós não cremos como Calvino, né? E muitos outros vão dizer que ao morrer, você então vai estar partindo para o Senhor, ok? Certo aí, Lucas? Mais algum comentário? É isso Tá de mesmo. boa? Então, o conceito deles dos muçulmanos é que a pessoa, na verdade, o conceito muçulmano geral é que uma pessoa que vive diante de Alá coerentemente, ela vai lá no reino de Alá receber um homem que viveu coerentemente, vai receber um prêmio, né? E aí tem a ala mais ali radical do islamismo, que são aqueles homens bombas e tudo mais, que eles pensam que quando eles se suicidam ali, matam um monte de gente, eles na verdade vão receber no céu Uma 7 recompensa. virgens. Pra... Imagina que. Mas olha só, veja só, né? Eu até posso entender. É claro, gente, eu não concordo e também não estou dizendo que o Islã é tudo, é isso, né? É uma parte, é um pedacinho. Assim como tem louco em todo lugar, tem no cristianismo, tá cheio de louco, né? É, Exatamente. mas imagina esse pessoal que sofre lá, um conflito de guerra, pobreza, dificuldade, sofrimento. Aí chegam para ele e falam assim: ó, amigão, ó, se você fizer isso, essa missão, que é uma missão de Deus, é uma missão de Deus, você vai lá então, e aí mata em nome do nosso Deus, e aí quando você morrer, cara, você vai direto lá e vai ter uma riqueza para você, vai ter mulheres, vai ter. Rapaz, veja, é até compreensível a pessoa aceitar, porque ele quer sair desse sofrimento, né? E tem gente que está nos assistindo aqui, e com certeza o Lucas já conversou com algum jovem, né? Que para aliviar o sofrimento acaba buscando recursos, né? E recursos assim que não é o certo, não é o correto, né? Então, não é a solução para nós, né? Morrer para poder fugir dos problemas, né? E não é o que Paulo está pensando aqui, né? Que ele queria fugir dos problemas e porque se ele morresse, ele partia, então deixava tudo. E não era o desejo dele, porque na verdade o desejo dele era ficar, né? Estar vivo, continuar vivo, para poder cuidar das outras pessoas. E pensando Exatamente. nisso, já pergunta aqui para o Lucas. Lucas, o que significa, né? Viver por Cristo.
e morrer é lucro. Paulo fala assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não fica incoerente? Parece que realmente ele quer morrer, mas em que sentido ele está falando? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Como É assim? interessante, né? Porque Paulo ele está ali falando dentro de um contexto da missão que Deus confia a cada um de nós como filhos de Deus. A partir do Uhum, momento que nós somos, que nós aceitamos a missão que Deus nos confiou de compartilharmos o Evangelho, de levarmos o amor de Deus para aqueles que precisam, automaticamente a nossa vida agora passa a ser um viver para Cristo. A nossa missão principal da vida é essa. Deus está verdade. fazendo hoje uma obra no mundo de levar o amor dele para as outras pessoas, e essa obra é uma obra urgente. Então, não há nada nessa vida que seja mais importante do que a missão que Deus nos confiou. Isso não quer dizer que você, obviamente, deve ser um eremita. Igual esses dias, pastor Adriano, eu recebi no Instagram uma mensagem de um jovem dizendo assim que ele tem 19 anos e que ele estava muito assim, estudando muito a Bíblia, e que ele não queria fazer mais nada da vida, ele não queria mais estudar, nem trabalhar, queria só ficar só estudando a Bíblia, né? Isso não é o evangelho, porque o evangelho não te leva para a inércia, não te leva a viver como um monge afastado de tudo. O evangelho te leva à ação, te leva a viver o evangelho. Então, enquanto você está na faculdade, enquanto você está no seu trabalho, enquanto você está lá, sei lá, cursando ensino médio, você, ao mesmo tempo, tem uma missão na tua mente, que é viver para a glória de Deus. E Paulo tinha essa consciência. Em tudo que ele fazia, ele vivia para a glória de Deus. Então ele fala, se eu for viver, o viver é Cristo. Então não sou eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Eu estou vivendo para representar o reino de Deus. E o morrer é lucro em que sentido? No sentido que a partir do momento em que Paulo ele fala acerca da morte, ele fala dentro daquele contexto que a gente até já leu em 1 Coríntios capítulo 15, o conceito da morte como um sono, como um descanso. Então Paulo tinha passado por muitas tribulações, fadigas, angústias, perseguições, e ele fala assim, para mim se eu morrer é lucro, porque eu vou descansar, né? Aguardar o tempo em que serei despertado por Deus. Mas, e aí ele termina lá no texto que a gente leu aí no começo, o pastor Adriano leu, falando assim, por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. O amor dele pelos irmãos era tão grande que mesmo estando cansado, já estava mais velhinho naquela época, né, pastor Adriano? Mesmo assim, ele tinha tanto amor pelos irmãos que ele preferia estar vivo e pregando o evangelho. Mas, de qualquer forma, em tudo ele queria glorificar a Deus, seja através da vida ou seja através da morte, não é verdade? Esse negócio de viver para Cristo, né? Você falou muito bem, né? Enquanto a gente vive, o nosso foco é Cristo, né? E às vezes a gente leva para o lado extremo, né? Esses dias também eu recebi um questionamento, né? Um rapazinho, eu vi sinceridade nele, né? Só que ele estava um pouquinho meio fora da casinha, né? A Porque casinha está aqui, ele estava lá na frente, lá. na casinha. Eu até entendi, né? Ele falou assim, pastor, olha, surgiu uma oportunidade de trabalho, né? Mas se eu aceitar o trabalho, eu não vou poder participar do Caleb. Aí eu não vou poder fazer o trabalho missionário, né? E minha irmã fica me pressionando para que eu trabalhe e ajude em casa. O que eu faço, né? Aí eu falei, brother, você como homem, né, em casa, pelo jeito que eu entendi, a sua irmã trabalha, a sua mãe trabalha, acho que você tem que trabalhar também, né? Você tem que ajudar em casa, tal, né? Aí ele falou, Exatamente. mas como fica o negócio de não negar a Jesus, né? Aí eu falei, não, veja, você não vai estar negando Jesus porque você não está indo no Caleb, né? E Óbvio que outra, não. é, você precisa pensar nos seus, né? Na economia da sua casa, né, ajudar o sustento. E outra, quem disse que você não vai viver por Cristo no trabalho, né? Então Deus nos chama para viver em qualquer lugar. Se der para fazer o Caleb, amém, vai e faça, né? Se Exatamente. der para fazer um trabalho missionário em tempo integral, faça, né? Mas aonde você esteja, que você viva para Cristo, né? E o Exatamente. Você morrer pode é ser isso. Caleb no teu trabalho, em qualquer Sim, lugar. É a sim. consciência missionária que faz de você um missionário. Não é o Uhum, lugar, a circunstância. É uhum, você que é o missionário. Então, o missionário, ele é missionário aonde? No lugar onde ele estiver. Seja o cara que uhum, é empresário, tem uma multinacional, nos negócios que ele tá fazendo, ele ora para alcançar o coração das pessoas. Seja você como estudante universitário lá na faculdade, senta do lado de um colega que não é cristão, mas faz amizade intencionalmente para ganhar aquela pessoa para Cristo. A questão é a consciência missionária, é saber que você vive para Cristo. uhum. Então Paulo tinha um desejo, né, de viver pregando o evangelho, né? E ele também fala muito, né? As cartas mostram muito
o sofrimento, né? Puxa vida, olha, às vezes a gente reclama da vida, mas o que esse homem sofreu em nome de Jesus, né? E ele diz que Muita o coisa. sofrimento para ele era fonte de alegria, né? Porque o sofrer por Cristo é alegria, né? Tem muita gente. É interessante, né? O cristão ele gosta desse negócio de sofrimento, né? Para ele parece que é um tipo de mérito, né? Só que tem muitos motivos que a gente sofre, né? Todo dia as histórias, né? Ô, pastor, estou sendo perseguido no serviço. Está sendo perseguido, irmão? O que está acontecendo? Não, olha, só porque eu sou crente, o patrão fica me perseguindo, não sei o quê. Aí, fui conversar com o patrão, né? Que era meio que conhecido nosso ali e tal, né? Aí ele falou assim: olha, Adriano, ele não cumpre horário, ele fica incentivando os outros funcionários a não fazer o trabalho, né? Então, na cabecinha dele, porque ele era de Jesus, ele estava sendo perseguido, por isso, não, ele estava sendo perseguido, era um mau funcionário, né? Tem, tem gente que fala que, pastor, eu Bem estou diferente. sofrendo. Estou sofrendo por quê? Não, porque olha, eu estou desempregado com um monte de conta para pagar. Então tá, você está desempregado e tá aí as contas. Não, ele foi lá e gastou um dinheirão no cartão, né? Então ele acha, por causa da fé dele, ele está desempregado e está sofrendo, mas ele está sofrendo por alguma infelicidade de estar desempregado, não porque ele é crente, e outra, porque ele fez conta e gastou mais além daquilo que ele poderia, né? Então, Exatamente. existem sofrimentos e sofrimentos. Tem um sofrimento por Cristo, é quando você não nega a sua fé, não nega os seus princípios, e por causa disso você perde, você é cerceado de alguns direitos, né? Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo sofreu tantas outras coisas, né? Inclusive, essa própria carta que a gente está estudando, Filipenses, é uma das cartas da prisão. É E o verdade. detalhe mais interessante é que Filipenses tem 4 capítulos apenas e aparece 16 vezes a palavra alegria. Por isso que Filipenses é Alegrai-vos no conhecido. Senhor, né? Por isso que Filipenses é conhecido como a carta da alegria. E Alegria. Paulo fala tudo isso, alegria, 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 o tempo todo. E daí ele no capítulo 3 fala: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E enquanto ele escrevia isso, tinha uma algema nas mãos dele. Ele estava algemado com outro soldado, talvez ali com dificuldade até para escrever o que ele estava escrevendo, mas ele estava feliz mesmo com todas as provações, e esse deve ser o viver do cristão. Quando você caminha com Cristo, as circunstâncias podem ser as piores possíveis, mas Deus te dá satisfação de viver na presença dele. É igual eu aqui, ó, né? Eu tô sentindo alegria, mesmo estando ao lado do Lucas, né? Então a gente tem que ter alegria em tudo, em tudo na vida. Exatamente, exatamente. Ô Lucas, nas lições passadas a gente usou alguns textos, né? A Certo. lição trouxe para nós essas opções, as opções que Paulo tinha, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vejo em Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 5, lá ele fala que tinha opções, a opção dele ficar vivo, né? Tinha a opção dele descansar e a opção de ser levado, né? Transladado ao céu. Então, isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque Paulo não tinha muita referência de translado, né? De Exatamente. pessoas. Por exemplo, tinha o Enoque, né? A gente entende que ele não morreu, né? E ele já passou dessa para melhor, né? Posso dizer assim, né? Tem o Enoque também, né? Que também foi transladado vivo. E parece que nas cartas de Paulo, O parece que. Elias, quer dizer, né? Você falou que tem o Enoque e também tem o Enoque. Pra você ver, né? Pra você ver. É a má Mas companhia que faz a isso. idade É a má faz isso com a companhia. pessoa. Tranquilo. A gente entende. Pessoal, respeitem. Essa idade aí é normal acontecer isso. Ó, e vocês que ficam falando que eu faço piada de tiozão, não, são piadas, gente, piadas inéditas que eu solto aqui, viu? Então vocês podem falar e me perseguir. Então, de ser transladado, tem o Enoque e o Elias lá. Você consegue ver alguma coisa parecida aí em Tessalonicenses? A lição traz alguma coisa aí? Traz, o pastor Adriano, ela traz assim a questão de um paralelo entre esses textos de 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 5, aliás, e 1 Tessalonicenses 4, com o texto de Filipenses 1, em que os dois, de 2 Coríntios 5 e 1 Tessalonicenses 4, falam de 3 estágios, né? Morte, viver, morrer, ou ser trasladado por ocasião da volta de Jesus. E o autor aqui da lição, ele traz uma ideia de trasladação em Filipenses semelhante à que é trabalhada em Tessalonicenses, como se Paulo estivesse dizendo assim: eu mesmo desejaria partir e estar com Cristo. Paulo estivesse falando assim: eu gostaria que Jesus voltasse agora e eu já fosse para o céu junto com ele, né? Então Por isso que essa ele é uma... fala.
Por isso que ele fala, né? E nós, os vivos, né? Por ocasião da sua Exatamente. vinda, né? Ele Então, se coloca na situação, né? Por isso que ele fala, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, o desejo do apóstolo Paulo era nada mais, nada menos do que o desejo do pastor Adriano, do que o desejo meu, o desejo seu, que é aquele desejo de a gente não precisar passar pela morte, né? Claro que eu sei que tem pessoas também que falam assim, não, mas a tribulação vai ser tão complicada, eu quero morrer antes, né? Tem gente que tem medo da tribulação. A verdade é que Deus vai dar graça quando a tribulação chegar para a gente suportar. Mas óbvio que se Jesus voltasse hoje, a gente ia ficar feliz da vida e ir para o céu sem passar pela morte. Mas a realidade comum é, a grande probabilidade é que se Jesus não voltar, né, a probabilidade não é certeza, se Jesus não voltar dentro de 100 anos, o pastor Adriano, lógico, que é mais velho, vai morrer primeiro. Depois a gente também vai descansar e automaticamente estaremos aguardando a ressurreição, né? Então essa é uma realidade natural e há um paralelo claro entre os textos. há exceções a essa sua regra, viu? Sempre a segunda voz é que descansa, tá bom? Tá bom? E eu sou o host aqui, viu? A segunda voz que descansa primeiro. Né? Nossa, piada de tiozão, ninguém entendeu, viu? Ninguém Tiozão, entendeu. ninguém entendeu mesmo, não. Ninguém entendeu a segunda. Corta, editor, corta, porque Ninguém essas vai coisas entender aí. a referência. Rapaz, Ah, meu Deus. É Leandro e Leonardo, como que é? Os outros lá, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, né? A segunda não voz. sei o que é isso, não. Não sabe? É Nunca ouvi verdade. falar. O Não é cara, do meu tempo, não, isso aí. então, deixa eu ler aqui. Vamos falar de coisa séria, viu? Tá louco, Lucas. Você fica tirando, me desconcentrando aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, para quem está nos assistindo e ouvindo aqui, eu vou ler. É um texto que fala sobre o descanso, né? Para alguns aí, né? Diz assim, ó. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, felizes são os mortos. Olha aí. Que desde agora morrem no Senhor, né? Ou seja, descansar, morrer, é aquele fiel que passou por toda a dificuldade, aceitou Jesus como seu Salvador, e aí Jesus não apareceu, como nós estávamos falando aqui, e ele morre, né? Olha o que diz Apocalipse. Sim, diz o Espírito, né? Para que descansem, olha lá, das suas fadigas. Era o que Paulo estava falando, né? Que o morrer é lucro, porque tem tanto sofrimento, tanta fadiga nesse mundo, que um lucro se eu morrer, né? Diz assim, pois as suas obras os acompanham. E é isso que é bonito, que é bonito. O fiel no Senhor, durante a vida, que passou por fadigas, por dificuldades, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo, fique tranquilo. Se eles descansarem antes da vinda de Jesus, diz aqui que as suas obras os acompanham. Então, na manhã gloriosa, serão ressuscitados. Olha que legal. E aí vão Muito partir legal. para o Senhor, né? Tem algum texto aí, Exatamente. Eu Lucas? vou compartilhar com vocês um texto que está na mesma carta aos Filipenses. E aí volto àquela ideia que a gente está sempre comentando aqui. E daí você fala assim: nossa, o pastor vai citar isso de novo. E vou, porque a gente grava pela repetição. Isso é um recurso pedagógico. Dentro da carta aos Filipenses, Paulo explica quando é que ele vai estar com Cristo, ele explica o que é que ele estava almejando. Lá no capítulo 3, e eu vou ler o texto para vocês aqui, 3, de 8 a 11, que diz, eu vou ler na versão, nova versão transformadora, NVT, diz assim, ó, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. E aí o verso 10 diz assim, ó, quero conhecer a Cristo, olha a continuação, e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. E aí o verso 11 ele disse, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele tinha muito claro na mente dele que ele receberia com recompensa da parte de Deus por sua fidelidade, por ter aceito o sacrifício de Jesus com base na fé, como ele cita ali. Ele tinha muito claro que isso aconteceria quando ele recebesse a ressurreição. Então Paulo sabia que ele estaria com Cristo por ocasião da ressurreição e não imediatamente no momento que ele morresse.
É. E ligando aí com esse texto que nós lemos, né, os textos, né, a rede semântica fala sobre opção, né? E eu percebo assim que viver ou morrer não é uma opção nossa. Eu não escolho se eu vou viver ou se eu vou morrer, né? É, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e agora como Salvador e Senhor da nossa vida, né? O viver passa a ser viver por Cristo. E o morrer também é Cristo que vai definir, né? Eu lembro sempre de João Batista, né? João Batista batizou o Messias e no momento de dúvida ele falou, chamou a galera dele e falou: vai lá, pergunta lá se esse é esse ou temos que esperar outro, né? E Jesus falou assim: não, é esse mesmo, sou eu mesmo, porque o evangelho está sendo levado para os pobres que eram rejeitados, né? Como o Sim, evangelho, salvação para pobre, né? Só para rico, né? O evangelho está sendo, as pessoas estão sendo curadas, né? Como assim? Os doentes são malditos de Deus, como eles são curados, né? Que Deus é esse? E é interessante que Jesus ele não falou assim: não sou eu mesmo, mas espera aí que eu já vou lá tirar ele da cadeia. Que nada, né? O João Batista ele confiou, foi paciente e perdeu a vida, né? Então, tem pessoas aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo, assim como eu e o Lucas, que nós não decidimos, não é opção minha, eu quero morrer agora, eu quero partir para o Senhor. Não, não é assim que funciona, né? Nossa vida, nosso andar, ele é com Cristo, né? exatamente. É a opção Está que eu nas mãos de tenho. Deus. Isso, a opção que eu tenho é seguir Jesus. O que vai acontecer depois, aí é com ele, né? Aí é com ele. E Exatamente. falando em viver, é mais fácil, Lucas, viver por Cristo ou morrer por Cristo? O que você acha, cara? Essa é uma pergunta muito importante, né? Quando a gente fala sobre viver por Cristo, a gente está falando de um contexto de comunhão diária com Deus, de representatividade cristã através da sua vida. Como, não lembro quem foi que disse, foi Spurgeon, que disse que a sua vida é a única Bíblia que muitos irão ler. É você viver Cristo de fato. Isso não é uma coisa simples de se fazer, né? O cristão, a partir do momento que você recebe o título de cristão, você se torna um representante de Cristo. E aí o que você faz, as pessoas vão te analisar com base naquela fé que você professa. Então a sua forma de viver tem que ser uma forma que glorifique o nome de Cristo. E isso não é fácil, isso é um processo que deve acontecer diariamente na vida do cristão, de entrega, de buscar comunhão, de buscar santidade. É o processo da santificação que vai acontecendo dia após dia, nos transformando à semelhança de Cristo. E o morrer por Cristo. Pode falar, pastor. Não, Comentar. não, não, então conclui que eu também vou chutar pro gol aí, levanta aí. Então, a questão de morrer por Cristo, né? Esse contexto aqui que Paulo está falando, ele estava falando do contexto da prisão. Ele não sabia se ia viver ou se ia ser solto da prisão. Aliás, se ia viver ou se ia morrer, se ia ser solto da prisão ou se ia ser condenado. Ele não tinha essa certeza naquele momento. Então, o que Paulo disse? Eu quero glorificar Deus, seja vivendo ou morrendo. Agora, você fala assim, mas Paulo ele morreu degolado, como que ele glorificaria a Deus na morte dele? Ora, do mesmo jeito que a morte de Estevão tocou profundamente o coração de Saulo, de Paulo, no momento que ele viu aquela cena e aquilo contribuiu para a sua posterior conversão, a morte de Paulo, no momento que ele morreu com paciência, com confiança, com perseverança, tocou o coração de todo mundo que assistiu aquela cena, que foi feita em praça pública. Então Deus opera através da vida e Deus opera através da morte do seu servo. Agora, um detalhe muito importante, né, pastor Leandro, que eu acho fantástico quando a gente avalia e analisa a história dos mártires do transcurso aí das eras cristãs, é fantástico você ver o que aconteceu. O que eu penso, e até Ellen White tem um texto que ela diz assim, que nós não devemos nos preocupar se iremos ser mortos por causa de Cristo, porque se um dia Deus nos chamar a morrermos por Cristo, ela diz que Deus nos dará o dom do martírio. É um dom. Porque eu fico olhando Jerônimo e John Hus, eles foram mortos por professarem fé em Cristo e morreram cantando na fogueira. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, a infelicidade de se queimar alguma vez no fogão ali, fazendo alguma coisinha. Eu, às vezes, me arrisco ali fazer alguma coisinha, cai um óleo quente na sua mão,
Na hora que cai o óleo quente, fica cantando para você ver se vai conseguir cantar. Bota o dedinho no fogo e tenta cantar. Não consegue. Tem Então, uns que falam em língua, né? Falam até em língua, né? Exatamente. São batizados na hora, né? Do fogo. Mas a realidade é que eu penso que Deus dá a graça no momento para a pessoa. É impossível que a pessoa, sendo queimada e sentindo todas as dores de ser queimada, ela estaria cantando. É a graça de Cristo que cobre para que a morte glorifique o nome dele. Um dia a gente conversando sobre isso, né? Eu estava conversando com a molecada aqui, né? E realmente o viver por Cristo são dias e dias que eu renuncio, dias e dias que eu fico em angústia, que eu passo por dificuldades, né? Por causa do Evangelho, tá, gente? Então são dias que a gente sofre, né? Com o Paulo, dias na prisão, parece que a gente quer que na hora então que isso termine logo, né? Então viver por Cristo, né? Tem muitas dificuldades. Por exemplo, você que jovem aí que está numa faculdade ou num grupo de amigos, né? Aí tá lá aquele papo lá, rolando aquele papo e tal. E aí você quer participar, você gosta vocês têm aquele desejo para fazer o que é errado, mas você se renuncia, né? Você não vai em certos lugares onde a galera tá indo, você não bebe, você não faz tal coisas que a tua carne deseja, mas você se renuncia por causa de Cristo. Isso é viver por Cristo, né? Porque é morrer para o nosso eu e viver para Cristo. Agora, o negócio do morrer, rapaz, isso aqui é uma coisa que, por exemplo, eu estava falando aqui de John Hus, né? John Hus, ele foi condenado à fogueira e o carrasco foi tacar fogo por trás ali da estaca. Ele falou assim, amigão, taca fogo aqui na frente, porque se eu tivesse medo de morrer, eu não tava aqui não, né? E é onde ele tem o canto do ganso, né? E ele canta, né? e o jovem Jerônimo, que tá ali vendo, como assim que esse velhinho tá morrendo, mas ele tá cantando, e olha que louvor, coisa linda. Ele falou, tem uma verdade aí, né? Por isso que eu falo que no Apocalipse, Lucas, Deus não está preocupado se a gente vai viver ou morrer, né? Ele não está preocupado de jeito que você vai morrer, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele tem jeito para tudo, né? Até para a morte. O que ele quer é que você hoje, aceitamos a opção da graça, da salvação, aceitar o viver por Cristo, né? E quando chegar o momento que ele decidir que é para o seu bem, ou para o bem do evangelho, né, para outras pessoas, você vai descansar, né? E como o pastor Lucas falou, é um dom, não sei como que é a dor, se não tem dor. Eu até lendo um livro, tem um livro Os Mártires, né? E também tem um livro chamado Heróis da Fé, que fala um pouquinho sobre isso. Que as mulheres... Fotos dos Mártires, né? Isso, quando as mulheres iam até mulheres, quando iam ser mortas no Coliseu, algumas se vestiam como noivas, né? Porque para elas era um momento importante, morrer por Cristo, né? Então, gente, eu não sei como será nesse momento, né? Eu sei que o que vai construir a minha fé e a minha segurança não é no evento, no momento, mas é o meu dia hoje, o viver com Cristo hoje, que vai me dar força para poder suportar ou entregar minha vida, como fez Paulo, né? Que foi degolado, como você falou, e como John Hus, né? Cantou numa fogueira, né? Exatamente. Bom, ficou um climão aqui, né? De morte, né? Ficou um climão de morte, ficou. Climão de morte, mas é morte para a glória de Deus, né? Morte e depois ressurreição para a vida eterna. Sim, imagine só quando João Batista, né, ele ressuscitar. Até a gente tem aquela pegada também do próprio Sansão, né, que tirou a vida, cumprindo o seu dever lá. Tantos outros mártires que... Imagine só, né, o John Hus chegando lá na eternidade, né? Aí, de repente, toca nas costas dele, ele olha, é Jerônimo. Falou, cara, quando você cantou sendo queimado, eu me converti. O Espírito tocou no meu coração. E olha quantas pessoas eu levei o evangelho, aquela multidão. Imagina que coisa assim espetacular, né? Isso que é viver para a glória de Deus, né? Com certeza. É realmente entregar a vida a Ele no dia a dia, né? É o viver por Cristo, né? Inclusive, esse livro aqui, ó, pastor Adriano, não sei se a pessoa consegue encontrar com facilidade, mas é um livro de Ellen White, Paulo, Apóstolo da Fé e da Coragem. Um livro fantástico que fala sobre a vida de Paulo, uma biografia de Paulo. Ela cita assim como foi a morte de Paulo. Isso também é citado no Atos dos Apóstolos, para quem quiser ler lá. Aqui é mais específico só sobre Paulo. Mas ela cita que quando Paulo estava ali,
com a forca para descer na sua garganta, ele olhou com um amor incrível e uma compaixão gigantesca e um semblante celestial para o seu algoz. Imagina o coração daquele soldado, acostumado a matar centenas de bandidos ali naquela forca. Agora ele olha e vê uma pessoa com um semblante celestial, irradiando a luz do céu. Não tem como a pessoa não ser tocada, né? A própria morte de Jesus, quando Jesus morre na cruz, lembra do centurião? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. A morte de Jesus salvou naquela hora o centurião. Então, Deus vai ser glorificado, quer vivamos ou quer morramos, né? Show de bola. Então, para a gente terminar aqui o nosso mais um comentário, né, da lição jovem, eu queria deixar a minha última consideração para você que tem medo, né, de perseguição, medo de morte, né? Interessante que o amor lança fora todo medo, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Nosso foco não deve estar nos eventos, né? No evento Volta a Jesus, no evento Perseguição, no evento Morte. Os nossos olhos devem estar no Senhor do evento, né? E o Senhor da vida. Exatamente. Quanto mais próximo de Cristo, mais confiando no seu amor, né? Mais assim, a gente vai ter confiança, né? Eu vejo a minha filha, né? Minha filha, quando tem algum problema, alguma coisa, por exemplo, quando quebra um brinquedo, quebra um brinquedo, a mamãe, né, ela é colada com a mamãe, mas ela não vai atrás da mamãe, né? Ela confia que o papai vai consertar, ela tem confiança que o papai vai resolver o problema, né? E é a mesma coisa. Chegaremos um momento que a gente não vai saber como consertar as coisas. Vai chegar um momento que a gente não sabe para onde correr. Vai chegar um momento em que tudo parece ser contra nós, né? E que o fim é iminente. Mas tenha certeza que o Papai do Céu, ele vai cuidar. Ele tem uma solução, né? Assim como Moisés chegou diante do Mar Vermelho, nem que imaginava que ia acontecer. Não tinha precedente. O único precedente que ele tinha era a arca. Então ele pensou, será que vai cair um monte de arca aqui? A gente entra dentro e atravessa, né? Jonas também, quando estava dentro da barriga, como assim, dentro da barriga, como assim, né? Enfim, Deus tem 1000 maneiras de responder a nossa oração e de resolver nossos problemas, né? Então não fique pensando na angústia, na morte, na perseguição, pense no amor, no cuidado, em quem é o Cristo, e depois é só ficar em paz, né? E você, Luquinha, qual seria a sua Minhas última considerações mensagem finais acerca desse mesmo tema aí que o pastor Adriano está falando é aquilo que é orientado até no espírito de profecia. Não antecipe o tempo de angústia, sabe por quê? Porque Deus não te dá graça para suportar provas imaginárias que não existem. Boa. Quando a prova chegar, ele vai te dar graça. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Como Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. O mesmo Deus que está cuidando hoje de você, que cuidou no passado de você, é o Deus que cuidará do futuro. E aí, aquele texto clássico, né? Que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos guiou em nossa história passada. Deus está no controle da nossa vida. Show de bola. Faz a oração então, final para nós, pastorzão. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado pela lição de hoje, por aprendermos mais sobre a tua palavra, por meditarmos na importância de vivermos para Cristo e, se morrermos, com nossa morte, glorificarmos o nome do Senhor. Entregamos a vida de cada jovem que está aqui assistindo esse vídeo, de cada pessoa que está aqui, que o Senhor os abençoe e os guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E só um detalhe antes de você fechar esse vídeo aí, ó. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, hein? Senão não vai partir dessa para melhor não, viu? Já vai ficar aqui ardendo no inferno, apesar que não tem inferno. Depois do milênio. Depois do milênio, ok. Porque o inferno será jogado no lago de fogo. E vai ser todos aqueles que assistiram, não curtiram, e não compartilharam e não se inscreveram, né? Que maldade no coração, né? Luquinha, valeu, cara. Até semana que vem. Valeu, Deus gente. te abençoe, viu? Deus. Valeu, gente. Até mais, gente. Fui.